Este vídeo é básico, mas ao mesmo tempo avançado. Ele é básico porque nós vamos mostrar como percorrer um array bidimensional, mas primeiro vamos mostrar inclusive como percorrer um array unidimensional, simplesmente um array de números. Mas ele é avançado também porque nós vamos usar o paradigma funcional, na segunda metade do vídeo, para transformar um array bidimensional numa tabela HTML. Mas vamos começar do início. Eu gosto de utilizar nesses vídeos o Chrome. Por quê? Algumas pessoas já utilizam VS Code, Sublime, o que for. Outras estão caindo de paraquedas num vídeo como esse e nunca programaram. Bom, se você nunca programou, faça o que eu estou fazendo aqui. Abra o seu navegador Chrome. Digite aqui, about, blank. Isso traz uma página em branco. Coloque com o botão direito inspecionar, porque aqui abre essa janela e nela o que nos interessa é o console. Aqui eu vou programar e você pode, na sua casa, programar também no Chrome. Nós vamos programar em JavaScript, que é a linguagem que o Chrome utiliza aqui no seu console. Nós vamos criar um array. Let array é igual a uma série de números. O que é um array? Um array ou vetor é um conjunto de números em sequência que você pode acessar todos eles. Eu quero pegar o primeiro. No JavaScript, nós começamos no 0. Nós acessamos assim, array de 0. Eu quero pegar o segundo, array de 1. O terceiro, array de 2. O quarto, array de 3. Array de 3 é o 9. Tá? E nós podemos percorrer esse array. Por que nós percorremos um array? Por 1000 situações diferentes. Inclusive, é que eu vou mostrar aqui. Nós vamos percorrer um array para construir uma página HTML. Mas primeiro vamos apenas percorrer e exibir os dados desse array. Eu utilizo um comando chamado for. Se você nunca usou comandos de loop como for, você pode ver no final uma playlist JavaScript básico e tem todo esse início. While, for, if, etc. Mas eu vou percorrer. Eu vou ter uma variável i que começa em 0, vai até o tamanho desse array. 1, 2, 3, 4. O tamanho é array.length. Este é o tamanho. E aqui eu vou colocar i++. Ou seja, o meu i vai de 0 a 3. Começa em 0, é incrementado de 1 em 1 e chega até ser menor do que 4. Só para provar, nós vamos fazer console.log de i, que vai exibir o i. 0, 1, 2, 3. Mas eu não quero console log de i, eu quero console log de array de i. Aqui, 1, 5, 7, 9. E isto é percorrer um array. Eu fui no A0, no A1, no array 2 e no array 3. Está aqui, array de 0 ao array de 3. Bom, mas e agora? Agora vamos falar sobre um array bidimensional. Vamos criar um array A é igual aqui, um array. Este array vai ter arrays. Não vai ser, por exemplo, 1,3,5. Não, ele vai ser um array, vírgula, um array, vírgula, um array. Certo? Este array 1 vai ser, por exemplo, 1, 3 e 9. Esse aqui vai ser 10, 30, 90. Esse aqui vai ser 7,6,5. Este é o meu array A. Se eu digitar A, ele mostra o quê? Ele tem o 0, o 1 e o 2. São 3 elementos. Só que cada um desses elementos é um array. Array 0, o array de 1 e o array de 2. Todos eles são arrays. Então, por exemplo, se eu botar A de 0, ele é um array. Se eu botar A de 0, é o primeiro elemento do primeiro array. Se eu colocar A de 2, 2, eu tenho o último elemento do último array. Array 0, A de 0, A de 1, A de 2. A de 2, 0, A de 2, 1, A de 2, 2. Então, se eu quiser percorrer e exibir todos os elementos, não só esses três, mas todos eles, primeiro vamos fazer o nosso percorrer normal, igual fizemos antes. Let igual a 0, ponto e vírgula, i menor que a ponto length, tudo igual, i++. Inclusive, o console log vai ser igual também, console.log,
A de I, certo? Foi exatamente o que a gente fez antes. E ele exibe os 3 elementos, o de 0, de 1 e de 2. Só que cada um é um array. Então, e se eu quiser percorrer o array de dentro? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou percorrer o A0, vou percorrer o A1 e vou percorrer o A2. Certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa dentro. Isso é percorrer um array bidimensional. Só que eu não posso mais usar o I, porque o I eu estou usando fora. Eu vou usar let J igual a 0. J menor. E aí, muita gente se confunde, que o que eu faço? Eu não é o A.length, certo? É o A de I.length. É o A de 0.length, o A de 1.length e o A de 2.length. Então, é o A de I.length que eu quero. E J mais mais. E aqui dentro é que eu vou ter o quê? Eu vou ter console.log A de I de J. Assim eu percorro um array bidimensional. Eu estou percorrendo cada item do array, só que cada um é um array. Então, em cada item do array, que é um array, ou seja, o A de 0, o A de 1, o A de 2, eu vou percorrer o A de 0. Então, vou usar um J para percorrer o A de 0, o A de 1, depois o A de 1 e depois o A de 2. Então, eu tenho o A0, 0, o A0, 1, o A0, 2. O A1, 0, o A1, 1, o A1, 2. O A2, 0, o A2, 1, o A2, 2. E aqui eu percorri todos os elementos do array. Mas para que serve isso? Vamos mostrar agora um exemplo de uso antes de irmos para a parte avançada, ainda na parte básica. Vamos criar uma tabela com esses elementos. Bom, uma tabela eu posso criar usando esse comando document.body.innerHTML. Eu posso colocar o que eu quiser de HTML aqui, que ele vai mostrar na página em si. Lembra, isso aqui é só o console, a página é essa coisa aqui do lado. Então eu vou colocar na página, por exemplo, uma tabela. E aí, no HTML, quem conhece HTML sabe isso, quem não conhece, não se preocupe. TR-TD, table, tabela. TR, a linha, row. TD é a coluna, é aquela coluna, aquela célula daquela linha. Então, por exemplo, 1/TD, fechou o TD. TD 2/TD. Agora eu fecho o TR. Agora eu abro uma nova TR, uma nova linha. Vamos lá. Linha 2, 1/TD. TD, linha 2, 2/TD, /TR, fechei a segunda linha, /table, fechei a tabela. Eu fiz aqui 1, 2, linha 1, linha 2, tem que se botar aqui para ficar melhor. 1 e 2, linha 2, 1, linha 2, 2. Vamos, inclusive, botar uma borda para ficar mais visível, usando um comando que hoje é defasado, mas não importa para nós. Aí, está aqui nossa tabela. Uma tabela que tem linhas e colunas. TR, TD/TD, TD/TD, T/TR, TR, TD/TD, TD/TD, /TR, /table. Está aqui minha tabela. Bom, eu vou criar uma tabela desses dados. Eu vou criar uma tabela de 1, 3, 9, 10, 30, 90, 7, 6, 5. Como que eu vou fazer isso? Vamos copiar este código aqui. Só que antes eu vou criar uma variável chamada HTML. E ela vai começar com table. E aqui eu vou, cada linha, eu vou colocar HTML mais igual a TR. TR abre a linha. HTML mais igual a /TR. /TR fecha a linha. HTML mais igual a /table. Certo? E aqui dentro, HTML mais igual, aí eu vou usar uma crase, porque eu vou botar uma variável dentro, é uma outra opção do HTML. Dólar chaves, do JavaScript, desculpe. Dólar chaves, A de I de J /TD. Crase de novo, faltou as chaves aqui. Então o que eu fiz? Table, TR, TD/TD, 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 /TF. No próximo, TR, TD/TD, TD. E agora eu vou colocar document.body.inner HTML igual a HTML, certo? Está aqui
139, 10, 30, 90, 765. Se eu quisesse, poderia botar aqui table border igual a 1, certo? Percorremos um array bidimensional e colocamos num HTML. Vamos à parte avançada? Vamos fazer isto com o quê? Vamos fazer isso com a programação funcional. Como funciona? Só para quem já conhece bem JavaScript, mas nunca trabalhou com os paradigmas funcional, vale a pena olhar e dizer, ok, estou entendendo. Para quem começou do zero e até essa parte é assim, meu Deus, puxa vida, estou percorrendo um array bidimensional, vale sentir o gostinho e dizer, eu tenho que aprender isso. Porque olha só, map mapeia, ele transforma um array em outro. Vamos pegar e dizer que para todo E, eu quero, por exemplo, o próprio E. Ele retornou o mesmo array. Um array retornou o mesmo array. Mas eu posso ter, por exemplo, não, eu quero uma crase array, dois pontos, e vamos colocar $e de 0, traço, aqui, traço, $e de 1. O que eu fiz? Eu transformei cada elemento do array, de um array, eu transformei numa string. É isso que o map faz. Para cada elemento, o primeiro array, o segundo array, o terceiro array, eu transformei numa string. A string array, dois pontos, o primeiro elemento do array, e traço o segundo elemento do array. Eu transformei, então, em 3 strings. Eu poderia, por exemplo, botar aqui o join. O join me permite juntar tudo. Então, array 1, 3, array 10, 3, array 7, 6. Não, mas eu posso botar com um traço. Tudo bem. Array 1, 3, traço, array 2, 3, traço, ou barra, ó, tá aqui. Array 1, 3, barra, array 10, 30, array 7, 6. Tá, mas para que serve isso? Eu mapeio e eu junto. Mas eu posso mapear e juntar num código HTML. Então, vamos lá. A.map. Tá? Olha só. Eu tenho umas 3 linhas. Então, o map vai pegar 3 linhas. Linha. Tá? Flechinha. O que ele vai transformar? Isso é um arrow function. Também está no playlist JavaScript avançado. A gente fala muito sobre isso. Mas vamos lá. Uma linha. Essa linha, certo? Eu quero o quê? São 3 linhas. Eu quero mapear essa linha também. Cada uma dessas linhas, eu quero mapear que a célula daquela linha vire td, a célula, barra td, crase. Continua 3 arrays, sim. Eu peguei cada um dos elementos do array e eu estou transformando ele em alguma coisa. Eu estou transformando cada elemento de cada array em uma string, td, td, td. Está começando a ficar parecido com aquele HTML, certo? Eu posso fazer, por exemplo, o seguinte. Esse aqui eu posso dar um join, tá? Eu posso dar um join sem nada. Ok. Pronto, agora eu tenho 3, ó, o meu array é td barra td, td barra td, td barra td. O outro é td barra td, td barra td, td barra td. Eu posso juntar os 3, mas o problema é o seguinte, se eu juntar sem nada, eles só vão grudar um no outro. Eu vou juntar eles usando barra tr e tr. Então agora eu tenho uma string que tem os td barra td, td barra td, td barra td, e quando termina, barra tr, terminou aquela linha, e o tr da nova linha. Mas eu não dei o tr lá no primeiro, eu não dei o barra tr no final, eu não dei o table lá no início, eu não dei o barra table lá no final. Document.body.inner HTML, mais igual, porque eu vou botar embaixo desse. Table
tr mais o a.map mais barra tr barra table. Não, mas eu quero mais, vai ficar um terceiro agora, porque eu quero border igual a 1. Esta linha transformou um array bidimensional numa tabela de 2 dimensões, obviamente, do HTML. Uma linha você percorreu, na verdade você não percorreu, você transformou cada célula de dentro numa estrutura HTML, juntou elas, juntou cada linha com a outra, colocando as quebras de linhas entre as coisas, e ainda colocou table e tr barra table no final. Uma pequena linha transforma um array 2D numa tabela do HTML, substituindo tudo aquilo que nós vimos lá em cima. Onde nós vimos? Aqui. Substituindo tudo isso aqui. Então, este é o poder do HTML. Uma linha substituiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 linhas de código, virou uma linha, ok, um pouco mais comprida, mas virou uma linha com todas as informações. Este é o poder da programação no paradigma funcional. Se você veio do zero, veio do verde, se conseguiu entender como percorrer um array simples, está ótimo. Se conseguiu entender como percorrer um array bidimensional e gerar um HTML, fantástico. Mas se você já conhece JavaScript, se nunca trabalhou com map, com arrow function, acho que você percebeu a importância de entender esse tipo de conteúdo agora. Programadores profissionais, quando trabalham com JavaScript e HTML, usam esse tipo de recurso. Então, se você quer entrar nesse mercado, é fundamental entender como funciona o map, como funciona o arrow function, porque são esses dois simples recursos que nos permitiram essa estrutura sofisticada. Se gostou desse vídeo, por favor, curta, inscreva-se, marque o sininho, comente, sugira novos vídeos, e aqui no final o que nós temos? Uma playlist de JavaScript básico. Se você nunca programou ou está dando os primeiros passos, vale a pena. Ela mostra coisas como os erros mais comuns de programadores, estruturas como o if, o que é uma variável, uma constante, o for que a gente utilizou aqui. E uma playlist de JavaScript avançado, que mostra justamente como funciona a arrow function, o map, como construir estruturas desse tipo. Um vídeo inteiro mostrando uma construção mais simples do que essa, mas detalhadamente mostrando como é o map, como é que é o arrow, como é que é o join, como transforma no HTML, etc. E mais um vídeo escolhido pelo algoritmo do YouTube. Falando no algoritmo do YouTube, então, veja esses vídeos, curta, comente, porque tudo isso nos ajuda a divulgar o canal. Muito obrigado.